abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. O apóstolo Paulo ele faz esse relato sobre algumas situações muito íntimas dele. Dificilmente você vê alguém, né, com tanta liberdade abrir-se dessa maneira. Geralmente as pessoas são um tanto reticentes, né, para poder abrir-se, para poder colocar-se em exposição. Mas não teve problema nenhum com isso. Romanos 7, 15. Ele diz: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Podemos assentar. Esse é um dilema de todos nós, não foi só um dilema do apóstolo Paulo, mas é um dilema de todos nós. Quando eu e você nós olhamos para dentro de nós, em todo tempo e por qualquer perspectiva, nós chegamos numa conclusão. Que o fato de nós nos mantermos saudáveis emocionalmente e espiritualmente, não é mérito nosso. Você concorda? O que acontece conosco quando nós começamos a aprender a acertar? Você vê aqui um homem, um apóstolo, que não vivia na prática do pecado, nada disso. Ele não tinha cobiça, ele não tinha esse tipo de coisa da qual algumas mentes ruins começam a imaginar. O que Paulo ele expõe aqui é uma realidade humana contrastada com aquilo que Deus pode fazer em nós. Existem algumas pessoas, isso se chama legalismo, que elas atribuem, está com barulho de besouro aquele, que elas atribuem a sua vida, a sua integridade, a sua moral, o seu moral, a sua conduta, ela atribui a ela mesma. Ela diz: eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa que eu não cobiço, eu sou uma pessoa que eu não tenho tipo de tentações, eu sou uma pessoa que eu faço as coisas corretas, da maneira correta. Ela atribui isso à sua capacidade. Mas isso é um auto-engano. Tudo aquilo que nós podemos fazer de bom e de bem, o mérito é único e exclusivamente do Espírito Santo de Deus que habita em nós. A palavra do Senhor, ela diz muito claro: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Judas, explicando, diz: ele é o único capaz de nos livrar de todo tropeço. Então, se somos o que somos, temos o que temos, se conseguimos ter êxitos e vitórias em inúmeras situações da nossa vida, isto é mérito único, exclusivamente do Espírito Santo, não é mérito nosso. Agora, qual é o erro que muitas pessoas cometem? Elas acham que isso é parte do seu moral, parte de sua conduta, parte de sua justiça própria, parte do que ele sofreu, do que ele viveu, não porque ele é muito correto, porque ele é muito honesto. Essas pessoas são um alvo bem desejado pelo diabo. Porque são pessoas que elas não reconhecem que Deus é o tutor e é o responsável dos acertos. Deus é o responsável de você ser correto, de você ser justo, de você ser honesto. Isto não é mérito seu. Mas o que Satanás faz? Ele faz com que nós queiramos tomar posse de toda esse moral, de toda essa vida, de toda essa justiça, para que nós anulemos a obra de Cristo em nós. O que Paulo relata aqui? Ele relata o quê? O entendimento para que compreendamos o quê? O que eu faço eu não aprovo. Do que ele estava falando? Ele estava falando das obras do corpo, das obras da alma, sobre a reprovação de uma mente lúcida, de uma mente sadia, de uma mente convertida, mas com um coração tendencioso. Não é porque eu e você temos a palavra na mente, temos uma mente convertida, temos princípios, padrões, temos doutrina, é que o nosso coração vai obedecer respectivamente em todo o tempo.
Por quê? Porque a luta com o coração, ela é complexa, ela é muito complicada. Existem pessoas que elas não conseguem entender que existe uma batalha e uma luta, e ele diz isso em Efésios, que nós precisamos, em Gálatas, que nós precisamos entender. Aí ele diz assim, pois o que eu quero, isso eu não faço. Ele estava falando sobre um domínio maior, até mesmo sobre o querer. Ele está falando aqui da liberdade, da libertação do próprio querer. Deu para você entender? O que ele fala aqui no versículo? Você consegue ver vitória e êxito no versículo 15? Olha para ele de novo. Esse versículo é um versículo cheio de vitória espiritual, de vitória emocional. Onde é que você vê? Olha aqui, ó. Parte 1. O que eu faço não aprovo. A mente dele, a consciência dele era saudável para reprovar o que ele fazia. Isso é vitória. Porque existem pessoas que fazem errado e nem sequer têm consciência para poder identificar o erro. Vão precisar da vida, vão precisar de uma mensagem específica, vão precisar de uma circunstância para poder acordar. Aqui ele está falando de vitória. Ele está falando, o que eu faço, eu não aprovo. Ou seja, ele era um homem que ele tinha consciência do certo e do errado. Só que ainda não existia o domínio sobre aquilo que se fazia. Aqui ele está falando de êxito de vitória. Quando a minha consciência, quando a sua consciência, ela bipa, ela sinaliza o seu erro, mais ou menos 1 hora a 2 horas, consciência boa. 3 dias, quanto mais os dias passam, menos consciência, menos probabilidade de despertamento. Então, a situação da vida. Quando na hora que você falou ou fez, bipa, sinaliza, ótimo, consciência muito boa. Então, ele estava dizendo assim, eu tenho uma consciência saudável. Porque quando eu faço algo, na hora eu reprovo. Eu sei que está errado. Então, ele estava falando de uma vitória. Que a consciência dele era uma consciência saudável. Ele conseguia identificar o seu erro. Aí ele diz outra vitória, ele diz assim, olha, pois o que eu quero, isso eu não faço. O que ele está falando aqui? De um outro êxito. Ele estava falando que ele tinha o querer para as coisas boas. Ele tinha o querer, ele tinha uma inclinação para fazer as coisas boas. Só que ele não conseguia transformar o querer em obras. Por quê? Porque ele identifica que ele está num processo de domínio próprio. Ele estava num processo de saber que não se deve e não fazer, consciência. Num processo de querer fazer o bem e ter domínio sobre toda a constituição humana e fazê-lo. Ele não estava falando de derrota, ele estava falando de uma vitória gradual que ia chegar até a vitória. Diga, eu estou entendendo. As nossas vitórias com respeito a nós, a nossa identidade, os nossos hábitos, o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, ela é gradual. Você nunca vai poder dizer, pronto, acabei, não. Até o último dia que estivermos aqui nesta terra, vamos estar aprendendo, sendo moldados, sendo transformados, sendo limpos, para que a glória do Senhor Jesus se manifeste em nós. Então não adianta você se ensoberbecer, achar que você é um justiceiro, que você é um legalista, que você é um dono da verdade, que só você ora, só você é correto, e aí quando você vê alguém errando, de onde você acha que vem indignação ou apontar do dedo às pessoas? Dessa autojustiça. Todas as pessoas que elas acham que elas são as donas do seu moral, os donos da sua justiça, quando ela vê alguém errando e pecando, ela aponta o dedo. Ela acusa, ela condena. Por quê? Porque ela acha o seguinte, eu não erro porque eu sou bom. Eu não faço isso porque eu sou bom. Quando alguém te contar alguma coisa, fulano adulterou. Sabe o que você tem que pensar? Meu Deus, eu posso ser o próximo. Por que não? Não? Por que não? Hã? Quando alguém te contar alguma coisa ruim, o que você tem que pensar? Hã? Eu sou capaz de fazer a mesma coisa.
a minha inclinação. Você sabe por que existe uma nulidade de mudança e uma defasagem de mudança muito grande no reino? Por causa disso. Porque se eu e você, se nós entendêssemos que qualquer progresso em nós é do Espírito Santo e que toda a santidade e que toda aquilo que é correto, que é certo, aquilo que é parecido com Cristo, não tem nada a ver conosco, tem a ver com Ele. Nós não acusaríamos, nós não apontaríamos o dedo e mais, nós jamais encolheríamos a mão para quem precisa. Quem é que encolhe a mão para quem precisa? Quem se acha o dono da sua justiça, o dono da sua santidade. Ele se acha íntegro porque ele é bom, porque ele é correto, porque ele faz as coisas certas. A minha justiça é como trapo de imundícia, pano de menstruação. E a sua também. Então eu sou correta, você é correto. Por quê? Porque Deus tem trabalhado em nós. Não tem nada a ver com o nosso moral. O nosso moral tem a ver com Cristo, não tem a ver conosco. Sua bondade, sua gratidão, sua santidade, sua justiça, sua regeneração, as palavras boas que saem de você, as ações boas que saem de você, não tem nada a ver com você, tem a ver com Ele. Nós analisamos José, um homem ímpar, um homem atípico até mesmo da época, mas José era o que era por causa do Deus que ele servia. Daniel era o que era por causa do Deus que ele servia. E aqui você está vendo um homem também honesto, honrado, santo, que reconhece a falência que existia dentro dele. Se você reconhece essa falência, você está salvo, você está guardado de ti mesmo, porque o seu pior inimigo é você. Ainda mais que você acredita que você tem a ver com o seu você melhorado. Ficou meio redundante, mas é isso aí mesmo. É o que nós precisamos entender. Então você precisa desmistificar esse pequeno altar que você criou para você. E saber que se você não pensa coisa ruim, é por causa de Deus. Que se você não faz coisas ruins, se você não cobiça, se você não tem desejo de adultério, se você não tem inveja, se você quer o bem de todas as pessoas, isso não tem nada a ver com você. Isso tem a ver com o Deus que habita em você, que trabalha audivelmente, trabalha silenciosamente, trabalha diurnamente, noturnamente. Ele tem trabalhado todo o tempo para melhorar você. Agora é muito fácil você olhar para você e ver as obras que já estão prontas e apontar o dedo para o outro, cujas obras não estão prontas. Aí é muito injustiça, né? É igual você bancar naquilo que é dos outros. É ou não é? Você chega numa casa que não é sua e você... né? E a casa nem é sua. Tudo de bom que existe em você, que Deus fez, que não é seu, não é mérito seu, não é para você apontar o dedo, não é para você acusar, não é para você abandonar, não é para você se sentir diferenciado, mas para você ser um instrumento e fonte para abençoar as outras pessoas. Eu nunca? Como assim? Lembra de Pedro? Não, eu não. Por que eu não? Por que eu não? O verdadeiro cristianismo, ele dá a nós uma ótica corretíssima de quem é o santo dentro de nós. É o Espírito Santo. De quem é o bom dentro de nós. De quem é o correto, de quem é o justo, de quem é o que faz. Não somos nós. Não somos nós. Então Paulo está falando aqui de vitória, ele não está falando de derrota. Ele está dizendo, eu faço coisas que eu não aprovo, mas graças a Deus a minha consciência já está livre, porque eu posso identificar meus erros. Aí a segunda parte ele diz assim, eu tenho bom querer, mas eu não consigo, mas eu tenho bom querer. A última parte, mas o que aborreço, isso faço. Eu não gosto das coisas, eu não gosto do jeito que eu sou. Você é assim? Você não gosta do seu jeito? Tem muita coisa na gente que a gente não gosta, né? Você luta contra as coisas que você não gosta. Deus, eu não gosto, eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero ser melhor nisso. Eu quero ser melhor. Deus, eu falo demais.
Deus, quando eu percebo, eu sou muito rude, sou uma pessoa muito amarga, eu tenho recebido tanta doçura, tanta misericórdia do Senhor, e eu sou tão duro. O Senhor é tão voluntário para comigo, em me atender, em me abençoar, em me amar, e eu sou uma pessoa avarenta, eu sou uma pessoa que eu não tenho voluntariedade para ajudar ninguém. Eu fico encontrando desculpas, saindo, sabe, pelos lados, e eu não gosto do jeito que eu sou. Agora, qual é a saída e a solução? Para que você termine essa carreira de vitória. A última parte deste versículo, versículo 24, antes do 25, ele diz aqui a saída. Miserável homem que eu sou. Além de ele reconhecer a sua humanidade, ele diz que a humanidade dele é miserável. Olha para o seu irmão e diga, a sua humanidade é miserável. A nossa humanidade é miserável. Nós somos uma fábrica de decadência. Nós somos uma fábrica de impureza, somos uma fábrica de coisa ruim. Se você quer ver coisa ruim, é só olhar para você, não precisa olhar para o outro. E aí? E aí nós entendemos que quem faz a obra em nós é Ele. Então nós não nos insurgimos, não nos indignamos com as pessoas. Outra coisa, não queremos saber da vida alheia. Temos muitas coisas para trabalhar, para fazer, para sermos atores, coadjuvante em nós, autores. Agora, o que eu e você precisamos entender? Miserável homem que eu sou. Quem? Ele continua. Quem me livrará do corpo desta morte? Só existe morte, só existe falência, só existe erro, só existe. Fulano adulterou. Senhor, me guarda, porque eu posso ser o próximo. É ou não é uma verdade? É ou não é? Ah, eu não, eu nunca. As mulheres geralmente falam. Eu nunca. Amanhã pode ser você. Quem é que te guarda? É ele? Hã? Filho de fulano de tal, o meu nunca. Nunca como? Deus guarda, Deus livra. Abençoa, Senhor, também. O filho, a mãe, a família. Levanta, sustenta. Isso é cristianismo. O cristianismo nos dá a noção exata de quem somos, de quem é o autor das obras da nossa vida. Esse é o verdadeiro cristianismo. É quando nós temos noção exata daquilo que foi feito, daquilo que está sendo feito. Quero que você vá comigo em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. O apóstolo Paulo fala sobre essa luta que existe dentro de nós. Alguns têm uma luta mais acirrada, outros menos. Quanto mais humilhação, quanto mais você reconhece que você não é, não pode, não faz, você não é nada. Você chora, daqui a pouco eu vou ler com você para você não se esquecer. Você chora a sua miséria. Quanto mais você se humilha, quanto mais você se prostra, você deita lá no teu quarto de oração, ou lá no teu quarto, você chora, e chora um choro sentido da alma. E então, se alguém pudesse olhar para você e perguntar por que você está chorando, aí você olha e diz assim, porque eu sou ser humano. Porque eu consigo entender a minha miséria, porque eu não sou nada sem Deus. Deus é tudo para mim. E ali você não se sente um ser humano, você se sente menor que isso. Ali você reconhece suas falhas, suas debilidades. Ali você reconhece o quanto você depende de Deus. Você fala, Deus, se eu não te tocar, eu morro. Se o Senhor não me tocar, também estou morto. Gálatas 5,16, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça, isso é sempre, contra o espírito e o espírito contra a carne. É uma luta acirrada, contínua. E quem é o dono e o autor das obras? Sou eu, é você? Quem é? Quem é que guerreia, que luta, que tem o mérito? Ele está aí trabalhando dentro de você para você não pecar, para você não errar, para você não maldizer, para você não. E depois, quando você consegue, você atribui isso a você. Peraí, isso aí é covardia. Realmente você acha que você está bonitinho, assim, melhoradinho? Isso tem alguma coisa a ver com você? Tudo bem que nós temos as nossas escolhas, que são escolhas inteligentes, de estar em Cristo e submetermos a Ele. Mas é tudo obra do Espírito Santo. É tudo obra dele. Tudo obra dele. Um dia o Wesley monta o Clube dos Santos.
para quem não pecava. Wesley recebeu a graça de Deus de não cometer pecados. Alguém chegou para ele e disse assim, isso é graça de Deus, isso aí não é mérito seu. Aí ele pôde entender. Quem sabe você também tem o seu clubinho dos santos. Hã? Você acha que se você é certo, correto, se você tem fé, se você não peca, se você não. Sabe o que você está fazendo? Você está afastando o Espírito Santo de você. Porque o Espírito Santo, ele gosta de estar em lugares que dependem dele. Ele gosta de habitar em pessoas que reconheçam a obra dele. Nada de bom em você é mérito seu. Por isso que você é proibido de julgar qualquer pessoa, de se levantar contra qualquer pessoa. Por quê? De encolher a mão para as pessoas, porque se você está de pé, se você tem a graça, se você tem o favor de Deus, é tudo obra do Espírito Santo. Não tem nada a ver com você. Tirar o Espírito Santo de você que trabalha assiduamente, que luta para você estar do jeito ainda que você está, não sobra nada. É só olhar antes de Cristo. Olha antes de Cristo. Não faz muito tempo assim, faz. Ninguém tem Alzheimer aqui. Ninguém tem amnésia aqui. Olha lá. Aí você quer olhar para as pessoas, você quer condená-las, você quer exigir que elas tenham o seu amadurecimento, a sua. Não. Por que o Espírito Santo fez em você? Para que você seja coluna na vida de outras pessoas. Ô Senhor, se te agrada ser instrumento e vaso, amém, você. Eu não estou desesperado para ser instrumento e vaso, não. Eu quero estar contigo. Mas se é interessante ser vaso e instrumento, amém. É para a tua glória, é para o teu louvor, eis-me aqui. Mas o que eu quero mesmo é o Senhor. Eu quero mesmo é o Senhor. É estar junto contigo. Se o Senhor me quer como vaso e instrumento, se te agrada, se é bom para o Senhor, amém, você. Mas existem pessoas que são desesperadas para ser vaso e instrumento. Por quê? Para aparecer. Para aparecer. Quero ser vaso, me usa, Senhor, me usa. Será que realmente existe uma intenção legítima? Senhor, me usa, porque é bom para o teu reino, é o que o Senhor quer, foi por isso que o Senhor me salvou. Amém, mas eu não tenho interesse nenhum nisso não. Quem de nós somos assim? Deus, o meu interesse é você verdadeira. Meu interesse é cumprir João 17, ser um contigo. Eu já tenho na Escritura pessoas de monte que se perderam por causa da obra. Eu não quero. O que eu quero mesmo é ser um contigo, ser uma contigo. Agora, se é interessante para o Senhor, se é bom para ti as obras, se o seu reino cadastra, levanta, arregimenta, amém. Me faz instrumento, me faz vaso, mas, falar a verdade, isso aí é uma coisa do Senhor. O que o Senhor quiser fazer, como o Senhor quiser usar, o Senhor me usa. Mas o que eu quero mesmo, eu faço questão, é ser um contigo. Amém? Lembra de Moisés? Moisés pulou um pouquinho essa sabedoria, essa inteligência. Tem muita gente que é vaso, que é instrumento que vai para o inferno. Tem ou não tem? Senhor, curei, expulsei demônio, preguei. Vasos. Deus usa. Não usou a jumenta? Usa. Mas e aí? Ô Senhor, eu quero ser vaso por tua causa. Quero ser instrumento por tua causa. É ou não é? Mas o que eu quero, para mim é o Senhor. Eu quero o Senhor para mim. Aí se sobejar para os outros, amém. Mas eu quero o Senhor para mim. Que adianta eu estar mal com Deus e fazer coisa bonita para os outros? Peraí, isso é pouco inteligente. É ou não é pouco inteligente? Eu quero fazer uma pergunta para você. Analisando você para os outros e você e Deus. Qual que é a maior proporção aí? Você para os outros. Ajuda, aconselha e ora. E você e Deus, os dois juntos, assim, amigos. E aí? Jamais você deve deixar você dos outros
ultrapassar você e Deus. Eu vou te falar uma coisa para você. Quando as luzes se apagam, a multidão vai embora. E fica só você e Deus. Então eu te aconselho que você seja muito mais íntimo, muito mais perto do que das pessoas. Sempre. Muito mais de Deus do que instrumento, muito mais de Deus do que vaso. Não sei se você entende isso, mas vamos passar para frente. A Bíblia diz assim, que a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Oposição dentro do contexto da sua vontade. Oposições. O Espírito Santo opõe contra a vontade que não é boa, a carne opõe contra o Espírito Santo para deixar sair para fora. Vamos lá comigo em Tiago para nós orarmos. Paulo diz, miserável homem que sou. Você se sente uma pessoa miserável? Pobre? Não, miserável. Por que você... Diga para o seu irmão por que você é miserável. Agora, você se sente realmente uma pessoa miserável? Sabe quem é capaz de sentir as suas misérias? Só o Espírito Santo que dá essa noção, essa interpretação. E faz entender que você não é dono de nada, que você não tem nada, e que amanhã você pode não acordar aqui. Te faz entender que a sua vida é um milagre diário, que a sua vida é um milagre de Deus, e que você é murchinho na vida, e que você não é uma pessoa que sai fazendo coisas, você não é uma pessoa que sai se achando, que não condena, não critica, não aponta, você não se intromete na vida de ninguém, porque a sua vida já te basta. Queria te fazer uma pergunta. Hoje, qual comentário você fez da vida de uma outra pessoa? Comentou algo? Não estou falando de mal, não. Falou mal. Porque crente não fala mal. Crente só fala a verdade. Viu? Você não fala mal, você só fala a verdade. Só fala o que você pensa. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Tá, você comentou sobre a vida de alguém. Por que ao invés de você comentar, você não orou? Você não falou com Deus? Pessoas precisam de pessoas. Por que você não falou com Deus? Por que você... Eu nunca vi gente curiosa igual no meio da igreja. Tem uma curiosidade para saber da vida dos outros. Pai da misericórdia. Não gosto. Você tem que falar, não gosto de saber de problema. Não gosto. Se chegar até mim, eu sei que foi Deus quem trouxe, mas eu não quero ir atrás. Chegou até você para você orar, para você clamar, para você jejuar, para você colocar aquilo diante de Deus. Mas não vai atrás, não. Tem gente que ela não passa um dia sem comentar da vida de alguém. Isso é muito nojento. Quer saber, fica instigando. Mas e aí? O que foi? O que aconteceu? Um irmão erra na igreja, uma irmã passa... Todo mundo quer saber, é aquela curiosidade, aquela coisa. De vez em quando eu faço alguns testes. Eu converso com alguém perto de outra pessoa, um assunto que não tem nada a ver, que pode ser dito. Aí aquela curiosidade assim, parece um... O que foi? O que é? Falo, meu Deus, pensei que já estava maduro o suficiente. Você tem a sua vida para cuidar. Sua vida exige muito de você. Eu acho que é por isso que algumas pessoas, a vida delas não tem mudança, não tem crescimento, não tem amadurecimento. Eu quero crescer muito. Eu acredito que você queira também. Eu quero que você leia esse versículo comigo. Tiago, capítulo 4, versículo de número 9. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Você sabe o que é isso? Sentir sua nulidade, sentir sua incapacidade, sentir o constrangimento do Espírito Santo te mostrando que tudo é por Ele, para Ele, nele. Eu não entendo, tem crente que ele está rindo o tempo inteiro. Todo dia ele ri. Eu não consigo entender. Eu acho que essa pessoa ela não conhece nada de si mesma. Tem dia que eu não tenho vontade de rir. Que eu fico chateada, triste. Por causa, não, problema é isso. Aí eu não tenho idade mais para sofrer por causa de problema. É por quê? Por causa de mim, minha alma. O quanto ela precisa de Deus, quanto tem miséria aqui dentro, quanto tem carência, o quanto eu preciso. Todo dia ele está rindo. Aí eu falo assim, oh meu Deus, mas a vida dele deve ser boa,
ou ele é abduzido, ou não sei o que é. Ou será que é eu que só recebo martelada? Não consigo entender. E aí? Todo dia tá bom. Meu pai. Tá, eu sou uma pessoa grata, sou uma pessoa feliz, mas não é todo dia que eu quero rir, não. Tem dia que eu quero só chorar. Eu saio, volto para casa, vou direto para minha oração, só choro. Por que eu estou chorando? Sei lá por que eu estou chorando. Estou chorando porque eu sou ser humano, por causa das minhas misérias. Tem gente que todo dia que você olha para ele tá bom. Aí você fala, mas espera aí. Ou tem problema com ele, ou tem problema comigo. Não é? Você também não acha assim? Você não pensa assim? Eu vejo e falo, bom, ou é abduzido ou não é normal, o que é? Por quê? Porque nós temos miséria para nomear de A a Z, de todo número, espécie e gênero. E você está ali, você não está chorando por causa de problema, não. Você não está chorando porque você quer que alguém mude, nada disso. Isso aí já é outro tipo de oração. Você está chorando, você está lamentando, por quê? Porque você precisa de Deus, porque você sente o contexto da sua unidade, da sua alma. Porque você sabe que você não é, você não pode, e que Deus é tudo para você. E se tivesse um buraco, você entrava dentro. Se tivesse um peixe para fazer uma viagem, você ia embora. Ou se tivesse uma montanha para você esconder, você ia nela. Você queria aquele dia não ver ninguém. Você queria ficar só quietinho, só ver Deus. Mas tem gente que parece que nunca passa por isso. Paulo estava passando por isso. Estava enxergando que ele tinha vitória assim, mas ele tinha muita mazela. Tinha muita miséria. Tem dia que o Espírito Santo mostra. Ele não é pecado, eu não estou falando de pecado, não. Estou falando da sua realidade, do quanto você não é. Para de achar que você é. Eu não sou, e eu não tenho problema de dizer que eu não sou. Nós não somos. Não somos. Por isso que não existe em nós jactância, arrogância e soberba, porque literalmente nós não somos, não temos, não podemos, não conseguimos. Olha, para você poder conviver com algumas pessoas, você precisa de graça, multiplicada por graça, e sobre graça, e graça para engolir, graça para fechar a boca, graça para você. Graça, Senhor, me dê graça, me dê graça, me dê graça. Aí você olha, aí a sua mente, a sua alma já começa. Meu Deus, mas que infantil, que falta de maturidade. Ô Senhor, quando vai mudar? Aí você puxa o freio de mão, você fala, Pai, em nome de Jesus me perdoa. Aí você respira, você fala, Espírito Santo me socorra, eu não vou pensar, não vou julgar, não vou. Espírito Santo de Deus, vem sobre mim agora. E aí você vai respirando, você vai respirando, você vai respirando, e você pede perdão, e você pede graça para poder continuar aquela conversa, continuar a fazer só para observar. É ou não é? Quantos infantis você lida diariamente, você convive com ele, dorme às vezes na mesma cama? Aí você olha e diz para o Espírito Santo, me socorre. Aí você olha e diz, Espírito Santo, me socorre, preciso de admiração. Espírito Santo, eu preciso de amor. Eu preciso de graça, não é isso? Por quê? Porque você não tem. Você não tem. Ali está a fonte, você não tem. Então você pede para ele te socorrer, te ajudar. Te dar paciência, te dar força. E se você não tiver uma comunhão estreitada com Deus, você não consegue. Você vai julgar, você vai condenar, você vai desprezar, você vai pisotear, você vai aproveitar as chances que tem para desbancar inteirinho, desmontar e fazer um vale de ossos secos, cada osso longe do seu osso. É ou não é? Aí você pede graça. Por quê? Porque você sabe que você não tem condição. Que você sozinho não pode. Mas você quer ser crente, você quer ser um cristão. Estou falando uma coisa para você nessa noite. Sobre misérias suas. Que te faz ser humano. Que te faz ser um cristão verdadeiro. As suas misérias estão de posse do Espírito Santo de Deus. E que faz você enxergar. Que você não é nada sem Deus. Tire todas as capas que você possui. Tire todas as insígnias. Tire toda a preservação própria que você diz, eu sou forte, eu sou inabalável, e eu tenho uma fé, e eu, nada disso. Tudo por causa dele. É tudo por ele. É ele. Aí você olha pelo que você já passou, e você diz assim, ô Senhor, como o Senhor é bom. Que se dependesse de nós, nós já tinha ido montar uma barraquinha na praia, ou então
ir lá para o Nordeste, esconder de todo mundo, é ou não é? Por quê? Porque a nossa estrutura é pó. Só Deus é santo. Só Ele. E quando você disser assim, eu não consigo, não tem problema nenhum. Nenhum. Só você dizer, Senhor, me ajuda. Deus ouve a oração do aflito, do necessitado e do clamor daquele que pede. Agora, se você não reconhecer sua nulidade, sua miséria, você vai achar que as boas coisas pertencem a você e você vai começar a perder do Espírito Santo. O Espírito Santo só coloca mais e mais e mais naquele que reconhece quem é Ele. Amém? Queria convidar você para dobrar os seus joelhos um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos, Deus, pela arrogância. Perdoa-nos, Deus, por todas as vezes que nós tomamos posse daquilo que é do Senhor. Temos um bom caráter por sua causa. Temos bondade por sua causa. Temos paciência por sua causa, somos inteligentes por sua causa. Temos sabedoria por sua causa. Temos graça por sua causa. Temos humildade por sua causa. Temos voluntariedade por sua causa. Temos fé por sua causa. Porque do Senhor e pelo Senhor são todas as coisas. Nada tem a ver conosco. Ó Deus, quando entendermos isso. Quando entendermos que nada tem a ver conosco. Tudo tem a ver com o Senhor. Perdoa, Deus, o comportamento de alguns crentes. Que julgam, condenam, que abrem a boca para falar daquilo que não sabe. Ó Deus, o porquê que o Senhor sustenta a coluna, se não para sustentar os outros? Nós temos nos esquecido disso. Paulo fala sobre suas meias vitórias, ou suas vitórias, e a única maneira que ele vê de conseguir alcançar completamente a vitória é: miserável homem que sou. Será que o seu povo consegue enxergar quanta miséria existe dentro de nós? Quanta falência, Deus, quanta falência. Quando os problemas proclamam as nossas falências, nós ficamos perturbados. Quantas vezes os problemas proclamam a nossa falência? O casamento diz o quanto somos soberbos, arrogantes. A criação dos filhos diz o quanto somos egoístas e cegos. E às vezes mesmo assim nós não queremos ver. Os relacionamentos dizem o quanto somos duros e frios. A vida proclama os nossos pecados. A vida proclama as nossas falhas. E às vezes nós queremos nos ensurdecermos e ficarmos cegos. Quando eu estudo um problema, eu estudo a mim mesmo. Eu descubro as minhas falhas. Eu descubro onde faltou Deus. Eu só falhei porque não tinha Deus. Eu consigo entender que as minhas falhas não foi porque eu deslizei, não foi porque isso e aquilo, mas porque faltou Deus. E os meus acertos foi porque Deus estava presente. Pai, em nome de Jesus, que quando nós errarmos, nós possamos ser humildes. Não ficarmos nos culpando, nos condenando, nos sentenciando, mas reconhecermos que somos apenas seres humanos e vamos aprender até o último dia da nossa vida. Toda pessoa que quando erra, ela entra num processo de culpa, é porque a soberba dela era tão grande, que ela equivocou-se com respeito a si mesma. Ela se esqueceu que ela é um ser humano e que o pecado habita dentro dela e tem que ser combatido todos os dias. Quantos crentes que erram, Deus, e eles entram numa condenação e numa culpa, e eles não conseguem entender que a culpa é uma maneira de ensoberbecer. Mas quando eu e você erra, nós erramos, simplesmente dizemos: eu errei, eu falhei. E dizemos: Senhor, faltou o Senhor. Foi só o meu lado humano.
E é só isso. Pedimos perdão, vamos nos retratar, vamos nos consertar. Não ficamos ofendidos e nem melindrosos. Deus, dai-nos mais de Cristo em nós. Deus, que pena. Que pena que algumas pessoas estão tomando posse daquilo que é seu. Muitos Acãs, escondendo a prata e o ouro debaixo da tenda. Que pena, Deus. Que pena que não existe em muitos essa ótica perfeita de entender a miséria, a humanidade. Nós somos apenas humanos. Apenas humanos. E quando Deus me usa ou te usa, nós não nos tornamos melhores. O barro não deixa de ser barro porque ele tem um bom vinho dentro dele, uma água límpida e cristalina. O barro continua barro. É o que eu e você queremos continuar. Apenas barro. Só isso. E que tudo que Deus fizer através de nós, nada tem a ver conosco. Tudo é mérito dele. Porque é para ele. É por ele. E eu e você não queremos ser apenas instrumentos e vasos. Nós queremos ser dele. Os momentos mais deslumbrantes da nossa vida não seja quando nós estamos diante dos homens e diante de nós jorra água limpa e cristalina, não. Mas os momentos mais maravilhosos é quando você está prostrado diante dele, dizendo: eu sou teu e tu és meu. Fazendo aquela oração de Asaf que diz: Senhor, não há na terra quem eu deseje mais do que a ti, e nem no céu. Maior herança, maior bênção é você ser dele. Você quer ser uma bênção, você quer ser um instrumento, você quer ser um vaso. Não para você se sentir melhor, perfeito e santo. Apenas porque isso agrada a ele. Você quer servi-lo porque isso agrada a ele. Só por isso. Não tem nada a ver com você, entende? Se você canta, se você aconselha, se você ora, se você prega, se você evangeliza. Você continua sendo miserável. Apenas barro. É o que é gostoso em nós. Olharmos para nós e podermos constatar que é Ele. É Ele. E aí você fala com Ele e diz: Senhor, eis aqui ainda aquele menino, aquela menina, que o Senhor tanto gosta de conversar. Deus não gosta de conversar com a pastora, Deus não gosta de conversar com a intercessora, com a diaconisa. Deus gosta de conversar com a ovelha, com o menino, com a menina, que começou dependente, continua dependente, e vai terminar os últimos dias da vida dependente. Será que é tão difícil entender isso que o Senhor está falando conosco nesta noite? Será que Satanás, com a soberba, com a arrogância, tem distanciado as pessoas tanto, 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 de entendermos que você tem tudo para ser feliz? Não estou dizendo que você vai querer sorrir todos os dias, mas até quando você chora, você é feliz, porque você chora por causa dele. Você tem tudo para ser feliz, você não precisa das grandes coisas. Somente as pessoas que não sabem ser pequenas, que precisam de grandes coisas. Quando a menina, bem pequena, quer brincar de casinha, ela não quer aquela panela grande da mãe que ela não consiga nem pegar.
Ela quer as suas panelinhas de brinquedo. Pessoas que sabem o quanto são pequenas. Elas se realizam e são felizes com as coisas pequenas. Ser pequeno. Tá tudo bem. Ser instrumento, ser vaso, ser fonte, tá tudo bem. Sabe por quê? Porque Ele é o dono. Ele é o autor. Ele é o Senhor. E as misérias minhas sempre continuarão sendo minhas, e as suas sempre suas. E elas são um instrumento de Deus em nós para continuar com os nossos olhos abertos. Tá tudo bem para você? Ser pequeno? Tá tudo bem para você ser apenas um ser humano? Tá tudo bem para você chegar ao maior nível de graduação do ser humano, ser templo do Espírito Santo? Os dons, eles são de Deus, por isso que você não é dono deles. As obras de santidade, de justiça, de regeneração, são obras de Deus, por isso que você não é dono delas. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Eu não sou melhor. Você não é melhor. Não queremos ser melhores que ninguém. Só queremos ser melhores que nós mesmos. Só. Melhor do que fomos ontem. Melhor, só isso. Mais mansos, mais gentis, mais amigáveis, mais sábios. Se for interessante para Ele operar essas obras em nós. Se existir em nós reconhecimento que é Ele. Quando você o vê assim na sua vida e o sente dessa maneira, você começa a entender que os seus problemas não são resolvidos por você. Porque se Ele não fizer, por mais que sejamos hábeis, nós nunca sairemos do lugar. O que está faltando na igreja de hoje é esse reconhecimento. Deuteronômio 8. Reconhecer que não é a minha nem a sua mão. Que não é o que eu posso nem o que você pode, mas o que Ele quer. É o que Ele quer. Eu sei o que eu quero. Você sabe o que você quer. Temos muitas necessidades, mas apenas uma vontade. Ele está no centro dos nossos alvos e anseios. Ele é tudo que a nossa alma anela e anseia diariamente e noturnamente. Nós somos apaixonados por Ele. Ele é a nossa paixão. Nós não amamos com os nossos sentimentos, não. Vai muito mais além. É uma questão de vida. É uma questão de espírito, é uma questão de essência. Está muito mais profundo do que aquilo que podemos ver e enxergar. É um amor tão grande, que nos faz desaparecer. É um amor tão grande que temos prazer, como diz Paulo, prazer nas aflições, temos prazer nas dificuldades, temos prazer, porque tudo que nós mais queremos é vê-lo, é estar com Ele. Um dia eu e você estaremos diante dele. E diante de todos os anjos, todos os profetas, todos os heróis, nós não vamos precisar procurá-lo na multidão. Nós vamos conhecer cada traço, cada marca,
até mesmo o cheiro. Porque eu o conheço. Você o conhece. E ele nos conhece. E essa amizade vale mais que tudo. Essa amizade é o que nós buscávamos. É o que nós ansiávamos. Esse aconchego. Esse lugar no peito dele que eu e você temos. Como João. João tinha um lugar no peito do Senhor Jesus. Eu tenho um lugar no peito. Você tem um lugar no peito. Eu conheço as batidas do coração dele e você também. O cheiro dele. Davi dizia que o cheiro da roupa dele é cheiro de Líbano. Não permita que seus problemas... Sabe, eu vou te dizer uma última coisa. Sabe por que as pessoas ficam tão abatidas pelos problemas? Por que as pessoas se acham tão pequenas perto dos problemas? Porque se achavam grandes. Quando você é pequeno, o seu problema também é pequeno. Porque nada está fora do alcance das mãos dele. Eu e você somos pequenos. E os nossos problemas são pequenos. Porque tudo que é grande é Ele. E eu sei que tem dia que você fica cansado, como eu. Tem dia que você fica desmotivado. Tem dia que você parece que você cansa de nadar. Parece que nunca chega na praia. Mas aí quando você tira um pouquinho os olhos de toda a exigência da vida e da situação, e você olha para Ele, e você respira fundo, e você ouve Ele dizer, nem por força, e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então você consegue entender que você já estava saindo do Espírito. Aí você volta para o Espírito e diz, aquieta a minha alma. Saiba que Ele é Deus. E que Ele tem trabalhado. E Ele continua a trabalhar. Então você é tomado por um ânimo. Que não vem da terra, mas vem do céu. E esse ânimo se chama Jesus. Não olhe para a situação, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as pessoas. Você como um ser humano sabe como é difícil mudar. Você acha que para os outros é fácil? Também é difícil. Então, em nome de Jesus, olhe para as suas mudanças e não para as dos outros. Espere as suas mudanças. Busque pelas suas mudanças. Deixe a dos outros com Ele. Amém? Quero que você fique de pé. O Salmo 91 fala de muitas pestes nos dias de hoje. E uma das pestes mais nocivas que existe hoje é o crente cuidar da vida do outro. Querer saber, querer resolver os problemas do outro. Se eu pudesse, eu resolveria o problema de muitas pessoas. Se você pudesse, resolveria as questões do seu cônjuge, dos seus filhos. Põe uma coisa na sua cabeça, você não pode. Você não foi salvo para isso. Você não foi salvo para isso. Responsabilidades que são suas, você não toma posse. E as que não são, você toma e transforma em jugo. O que é jugo? Jugo é a responsabilidade do outro que você põe sobre as suas costas. Se você pudesse mudar a vida de alguém, sua vida seria um paraíso. Mas você não pode. Esse nunca foi o objetivo de Deus. Que você mudasse a vida de alguém. Tire isso da sua cabeça. Tire esse peso sobre você. Confie um pouco mais em Deus. A única pessoa que pode mudar alguém é Deus. Ele muda você, Ele muda a mim. Ele muda. Você não muda a vida dos seus filhos, você não muda a vida do seu cônjuge, você não muda a sua vida.
Se você entende a sua miséria, entende o quanto você é miserável, você vai permitir que Ele mude a sua vida. Mas você não consegue mudar-se. Por mais que você se policie, de repente você vai escorregar e vai cair. Pastora, quando que eu vou conseguir ser um pouquinho mais feliz? Quando você parar de achar que você muda a vida de alguém. Grande parte da tristeza dos crentes hoje é o peso e a sobrecarga, que eles acham que eles têm que mudar a vida de alguém. Você sabia que você pode chegar à sua velhice, você vai chegar, muitos de nós, a não enxergar a mudança na vida? Você vai partir, seu marido vai mudar depois que você morrer. Você vai morrer, seus filhos vão mudar, isso está escrito em Provérbios. Provérbios tem um versículo que diz assim, e ele vai morrer e ele não vai contemplar a glória dos filhos. Olha aí, qual é o problema? Qual o problema? Está tudo bem para você? Pergunta para o seu irmão, está tudo bem para você? Está tudo bem assim? Você não muda ninguém. Aceite as pessoas como elas são. Aceite as pessoas como elas são. Pastora, mas o que eu posso fazer? Orar. Só orar. Ora. Somente ora. Ora, descansa. Quem ora é alegre. Quem ora é satisfeito. Quem tem jugo é abatido, pesado. Quer que alguém mude? Quer mesmo? Ora. Amém?